Esse vídeo tem um caráter estritamente educacional. Os temas abordados nele não refletem de nenhuma maneira as convicções de nenhum dos envolvidos na produção desse canal. Ele também não tem o intuito de gerar ou promover ódio a qualquer tipo de minoria retratada nos filmes que serão aqui analisados. No último episódio de A Hollywood Nazista, nós vimos como e quais recursos os nazistas usavam para influenciar ideologicamente toda a Alemanha. E hoje nós vamos ver como que a censura foi uma arma também utilizada pelo nazismo para manter a mente dos alemães focada apenas no que eles queriam, resultando assim numa nação disposta a matar e morrer pelo Terceiro Reich. Capítulo 4. Os Censurados. Até o início da década de 30, você conseguia ver tranquilamente filmes americanos, franceses nos cinemas, mas esse número foi reduzindo drasticamente a partir da vitória de Hitler em 33. Goebbels acreditava que era necessário controlar não só o que era visto na tela, mas também o que nunca poderia ser visto nela, chegando inclusive a caçar e destruir negativos de vários filmes. Seu crivo seguia a métrica: qual desses filmes pode ser útil para o Terceiro Reich? Ou danoso? E isso incluía também obras já lançadas antes da chegada do nazismo, como, por exemplo, O Encouraçado Potemkin, que mostra a rebelião vitoriosa da tripulação de um navio de guerra contra os seus superiores. Esse filme russo que é um clássico da história do cinema, principalmente por causa da sua montagem revolucionária. Aliás, a gente estuda muito ele na faculdade de cinema, porque nessa época, na União Soviética, estava rolando muitos experimentos com a montagem. Vocês talvez já devem ter ouvido falar no efeito Kuleshov, que foi um experimento que eles pegaram a mesma imagem de um homem com a expressão neutra e intercalaram essa imagem com outras três, uma de um prato de sopa, uma de uma criança no caixão e outro de uma mulher no divã. E a plateia simplesmente não conseguiu perceber que era a mesma imagem do homem. Eles inclusive elogiaram o ator pela expressão pensativa para a sopa, pela profunda tristeza olhando a criança morta no caixão e o desejo no olhar para a mulher do divã. Então eles perceberam que você colocando imagens com significados diferentes numa mesma sequência e combinando a isso a leitura pessoal de cada indivíduo da plateia, consegue criar um terceiro significado. Já imagens em sequência geravam uma nova leitura, e à medida que você vai aumentando essa sequência com mais e mais imagens, você consegue arquitetar através da edição o que você quer que a plateia pense e sinta. E o intuito deles era fazer uma propaganda política revolucionária. A edição aqui foi feita para deixar bem claro quem eram os mocinhos, quem eram os vilões, e foi tão eficaz que o Goebbels chegou a declarar sobre ele que era um filme maravilhoso e sem igual no cinema. Qualquer pessoa sem convicção política pode se tornar bolchevista apenas por vê-lo. E a gente consegue ver nesse filme nitidamente que o Goebbels se inspirou nele e extraiu vários elementos que ele reproduziu em todos os filmes dessa era. Era uma superprodução, tinha um apelo estético fenomenal, não só pela montagem, mas vocês podem ver aí, e era um fato histórico que convinha para o sistema político vigente naquele momento. Vários planos maravilhosos e com uma técnica bem feita, principalmente para a época. Enfim, apesar do Goebbels ter achado tão bom, ele também achou que era um filme muito perigoso. Esse filme foi banido pelo seu alto teor marxista, mas também pela sua violência gráfica. E quando assumiu o cargo, Goebbels chegou a usar esse filme como exemplo de como deveriam ser os filmes de propaganda política a partir de agora. Ana Karenina, com a Greta Garbo, de 1927, O Rebelde, de 1932 e Os Nibelungos, de Fritz Lang. Aqui a gente consegue ver um molde para praticamente todos os filmes que a gente tem falado desse período até agora, né? Nesse a gente consegue reconhecer vários melodramas e também um final bem moralista e sexista, né? Porque a personagem principal, depois de ter um relacionamento extraconjugal, ela acaba perdendo tudo e se mata. E nesse O Rebelde a gente consegue reconhecer vários filmes de época baseados em figuras históricas, com a intenção de inflamar a população para matar e morrer pela nação.
E os Nibelungos representavam o resgate ao folclore alemão. Era uma forma também de celebrar e fazer uma referência à literatura do país. O que é estranho de se pensar é que todos esses filmes têm alguma ligação com o judaísmo. O avô de Lang, por exemplo, era judeu. E apesar de todo esse apreço pelo trabalho dele, Goebbels censurou seus 2 últimos filmes, mas uma censura ali que tem uma cara um pouco de perseguição política. Esses filmes foram o M, com Peter Lorre, e o Testamento do Sr. Mabuse, que é a continuação do seu clássico de 22, sobre um maníaco, hipnotizador e mestre dos disfarces que quer dominar o mundo. E eu acho que pode ter sido uma certa perseguição, porque esses 2 filmes não foram feitos pela UFA, eles foram feitos pelo estúdio Nero Filmes. E esse estúdio estava fazendo produções, como vocês podem ver, né, com um alto padrão técnico e um alto teor de suspense, drama, que eram temas que o nazismo não queria lidar muito. Sendo que no caso do Mabuse, havia também muita crítica direcionada ao Hitler. Inclusive, trechos do livro dele, O Minha Luta, foram usados como fala do personagem principal. Os 2 filmes retratavam também o mundo do crime de uma forma muito detalhada, o que para Goebbels era muito perigoso, pois poderia inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. E fora que eles já deviam estar sabotando os estúdios concorrentes, porque o plano era fazer com que a UFA fosse o único estúdio. No M, a gente também tem um ator protagonista que era judeu, e isso também virou motivo para censura. Os irmãos Marx, por exemplo, que Hitler adorava, também foram banidos para o público alemão porque eram judeus. E a saída foi produzir a sua própria versão desse estilo de comédia. E não sobrava também nem para os personagens. Essa produção do Gordo e o Magro, outro queridinho de Hitler, foi censurada pois dava uma visão muito positiva do povo cigano. E isso era algo que, segundo Goebbels, não tinha lugar no Terceiro Reich. Já A Mulher Faz o Homem, de um dos seus diretores favoritos, que é o Frank Capra, foi censurado por mostrar o sistema democrático funcionando bem demais. Pois é, tanto que ele também foi censurado em outras ditaduras, como a Itália, a Espanha, a União Soviética. Inclusive, quando os filmes americanos foram banidos também na França ocupada, esse foi o filme americano que os donos dos cinemas escolheram para passar por último. Já esse artista aqui, os nazistas não gostavam e vamos dizer que o ódio era mútuo. O ranço começou quando em 1931, numa visita à Alemanha, Chaplin foi chamado pela imprensa nazista de judeuzinho acrobata, sendo que Chaplin nem era judeu. Aí o seu primeiro filme a ser censurado foi o Tempos Modernos, sob a acusação de promover ideias comunistas. E o outro filme que foi censurado, como vocês já devem imaginar, foi O Grande Ditador, uma sátira crítica mais do que direta ao Hitler. E para fazer esse filme, ele assistiu várias vezes O Triunfo da Vontade. Inclusive tem uma história que ele assistiu pela primeira vez esse filme com René Clair num cinema e o René ficou desesperado com o que ele estava vendo. Ele não parava de chorar. Já o Chaplin gargalhou o filme do início ao fim, não parava de rir. Aliás, durante a produção, o Reino Unido ainda estava tentando manter as pazes com a Alemanha e declarou que não ia exibir o filme em território britânico. Só que quando o filme ficou pronto, aí a guerra já tinha estourado e o filme acabou sendo uma ótima válvula de escape para o povo inglês. Mas nem tudo também, gente, era guiado por ideologia política. As canetadas de Goebbels não perdoavam nem o Mickey Mouse. Pois é, eles censuraram, por exemplo, esse desenho por ser muito assustador. Como eu falei para vocês, o gênero de horror era persona non grata no regime nazista, pois era muito próximo da realidade. E o que é muito bizarro é que, se a gente parar para pensar, esse mesmo país, na década anterior, estava praticamente criando o gênero de horror. Como a gente viu no primeiro episódio, esses filmes anteciparam a chegada de Hitler ao poder, mas mesmo assim, por algum motivo, ele optou por não explorá-lo como arma de propaganda. O horror até aparecia em algumas situações, ou no plano psicológico do personagem, mas nunca escancaradamente tivemos um filme de horror nazista. E muita gente diz que Hitler odiava, o ratinho mais famoso do mundo, mas na verdade ele era um grande entusiasta da Disney, adorava aqueles desenhos, tanto que o Mickey até aparece na decoração dessa cena. Mas mesmo assim, eles também não gostaram nada da semelhança entre os vilões desse desenho com os soldados alemães da Primeira Guerra Mundial. E ele também acabou censurado.
Falando em filmes censurados por retratarem alemães na Primeira Guerra Mundial, Nada de Novo no Fronte, de 1930. Ele também é baseado no livro de Erich Maria Remarque, que viria a ter todas as obras censuradas e queimadas pelo regime. E esse filme foi banido por ser altamente pacifista. Pois é, isso mesmo que vocês ouviram. E faz sentido, né? Porque fascista quer guerra. Então, realmente, não tem espaço aqui no meu cinema para filmes sobre paz. Como o partido nazista ainda não tinha chegado no poder nessa época, na sua estreia em Berlim, eles criaram a maior confusão, jogaram bombas, bateram nas pessoas, soltaram ratos no cinema. E deu certo, o filme acabou sendo censurado alguns dias depois. Uma versão editada pôde entrar em cartaz, mas assim que o nazismo chegou ao poder, Goebbels o baniu completamente. Ele só voltaria a ser exibido na Alemanha em 1952. O A Grande Ilusão, do Jean Renoir, também foi banido pelo mesmo motivo. Aliás, ele tem o mesmo tema, né? Se passa também na Primeira Guerra Mundial. E ele também criticava claramente a ascendência do fascismo na Europa. E ele irritou tanto Goebbels que ele chamou Renoir de inimigo público número 1 do cinema. Mas olha que interessante, em 1940, o próprio governo francês também o censurou, pois ele podia incentivar o povo a não querer se alistar e ser contra a guerra. E aí, quando os nazistas ocuparam a França, eles tentaram destruir todas as cópias desse filme. E esse filme também quase se perdeu para sempre pelo mesmo motivo. Ele que profetizou, né, a ascensão do nazismo e o antissemitismo, que é o austríaco A Cidade Sem Judeus. Como o título indica, ele tinha uma mensagem contra a perseguição de judeus que estava crescente na Europa, e essa versão cinematográfica do livro de mesmo nome foi repleta de tragédia. Sua estreia também foi cheia de protestos e agressões, e o autor ainda foi assassinado pelos nazistas poucos meses após a estreia do filme. Sendo que quando esse filme estreou, o partido nazista estava banido e Hitler cumpria prisão por uma tentativa fracassada de golpe. Isso aconteceu 10 anos antes da chegada de Hitler oficialmente no poder. Já o grande dramaturgo Bertolt Brecht teve um pouco mais de sorte. Ele concebeu e escreveu esse roteiro de 32 que retratava a luta de classes, além de conter muitas críticas ao presidente, religião e todo o sistema econômico e político da época. Esse filme foi um dos que foi banido logo de cara e, inclusive, foi considerado perdido por décadas, porque essa foi a experiência que fez Brecht fugir da Alemanha assim que Hitler ganhou a eleição. Até porque, né, se eles já 10 anos atrás já estavam matando os autores dos filmes, imagina agora. Já nesse filme aqui, o moralismo foi o fator determinante para a sua censura. Também não foi por menos, né? Ele foi o primeiro filme não pornô a retratar uma relação sexual e orgasmo, e ele é estrelado pela Hedy Lamarr, e ela hoje em dia é muito conhecida por ter inventado um sistema de troca de dados que acabou gerando o Wi-Fi, que a gente usa hoje em dia. Pois é, já agradeceu a Santa Hedy Lamarr pelo Wi-Fi nosso de cada dia? Outro filme que também foi censurado para manter a moral e os bons costumes foi o Diferente dos Outros, de 1919. Estrelado pelo Conrad Veidt, ele foi banido pela sua temática pró-LGBTQ. Aliás, ele foi o primeiro filme da história a abordar o tema. Ele foi parcialmente financiado pelo Instituto para o Estudo da Sexualidade de Magnus Hirschfeld, pioneiro sexólogo alemão. Esse instituto dele em Berlim recebia membros da comunidade LGBTQ de toda a Europa, antes mesmo dessa sigla existir. E é interessante porque esse período entre guerras foi marcado por uma revolução comportamental e sexual em Berlim. Era muito comum você ver transexuais, casais gays, drag queens, levando uma vida praticamente normal. E isso se deve também ao Instituto do Magnus, mesmo com uma lei chamada Parágrafo 175, que determinava que homossexualidade era crime. Inclusive, o próprio Magnus aparece no filme dando uma consulta e confortando o personagem principal, que é gay e está sofrendo chantagens de um garoto de programa. Esse filme tinha o intuito de pedir o fim dessa lei, e eles quase conseguiram. Porém, tanta visibilidade e avanço acabou incomodando muita gente. E quando a crise econômica de 29 estourou,
os embates entre esquerda e direita já estavam tomando as ruas, o que acabou culminando na vitória de Hitler. E aí não demorou muito para o Instituto ser invadido, destruído e todas as informações de pacientes confiscadas, o que gerou depois muita perseguição, chantagem e mortes, né? Seja por assassinato ou suicídio. Perdemos também anos e anos de pesquisa do Magnus. Esse filme foi banido praticamente assim que estreou, em 19. Até a chegada de Hitler no poder, ele ainda podia ser exibido para a comunidade médica e científica. Mas assim como outros exemplos já ditos aqui, ele teve praticamente todas as cópias destruídas. O parágrafo 175 só foi totalmente extinto em 1994. Mas esse moralismo todo não impedia Goebbels de ter um comportamento predatório com suas estrelas da UFA. O caso mais notório dele foi com a atriz Lida Barová, que culminou com a censura de todos os filmes dela na Alemanha, inclusive essa superprodução que nem chegou a estrear, pois o caso dos dois já tinha sido exposto no mundo todo e a história do filme se tratava exatamente de uma fé. Aliás, se você quiser saber mais sobre essa história, tem um filme na Netflix chamado Lida Barová, que fala exatamente sobre a vida dessa atriz. E eu também vou fazer um vídeo só com as referências, né, os documentários e os filmes que eu usei na minha pesquisa para fazer essa série. Mas isso de um filme produzido pela UFA ser censurado por eles mesmos era algo muito comum. Por exemplo, a gente teve o Under the Bridges, que é uma joia rara no cinema da UFA. Ele é praticamente um filme de realismo poético francês, só que na Alemanha. E aqui a gente tem um triângulo amoroso, um tema muito comum, aliás, né, nessa reta final da guerra, só que aqui é entre dois homens e uma mulher. É ela quem está no centro do romance. Sendo também que ele é completamente apolítico. Ele é um filme genuinamente intimista. O Goebbels, ele não chegou oficialmente a censurá-lo. Ele simplesmente nunca o lançou. Talvez porque com o país e os cinemas sendo bombardeados, não era um momento de lembrar o povo alemão de como é uma vida sem guerra, quando o seu maior problema é ser correspondido ou não no amor, e não uma guerra mundial iniciada pelo seu próprio país. Alguns também acham que ele era intimista e pessoal demais para os padrões massificantes do Terceiro Reich. Já alguns filmes, como aquele filme do marinheiro que eu falei semana passada, foram censurados apenas no território alemão e não nos países ocupados. Ou seja, uma espécie de semi-autocensura. Talvez para recuperar, né, parte do prejuízo. Nesse caso aqui, foi por causa dessa forma pessimista de retratar o homem alemão. E um outro exemplo de uma hiperprodução da UFA, que também foi censurada em território alemão, foi Titanic, cuja história vocês já conhecem, mas aqui toda a responsabilidade da tragédia é jogada nas costas dos investidores judeus ingleses. Só que o que seria um filme para mostrar a incompetência do país inimigo acabou refletindo demais a queda do próprio regime nazista, ao ponto de levar Goebbels a bani-lo de ser exibido em território alemão e liberando-o apenas para países ocupados, de tão horrorizado que ele ficou com as semelhanças do filme com o que estava acontecendo no regime. O que a gente pode pensar é no tanto de dinheiro que foi jogado fora nessa brincadeira. Até porque esse dinheiro era, em sua maior parte, dos judeus, né? Só aqui foi gasto o equivalente a 180 milhões de dólares. Isso é quase o orçamento do Titanic e do James Cameron. Aliás, o diretor desse filme foi preso durante a gravação, depois de falar mal do nazismo, e foi encontrado convenientemente enforcado em sua cela. Mas agora você imagina sendo um ator ou membro dessa equipe, enquanto tudo isso acontece, e mesmo assim você continuar tendo que trabalhar, não terem mais para onde ir porque as fronteiras estão todas fechadas. Bom, é exatamente sobre isso que nós vamos falar nos próximos episódios. A gente vai ver como esses artistas se prestaram a colaborar com o fascismo através do seu trabalho, como que eram as condições, como foi a vida deles pós o Terceiro Reich. Tem muita história interessante e muita história triste, como você já deve imaginar. Aliás, me diz aí, se vocês também acham que os atores, diretores, autores também deviam ser responsabilizados pela forma como esses filmes serviram ao regime nazista.
Diz aqui embaixo nos comentários e não se esqueçam de se inscrever e compartilhar. O Eu Cinemando é uma produção independente que não conseguiria ser realizada sem a ajuda dos nossos colaboradores e apoiadores. Para todos que participaram de forma direta ou indireta, fica aqui os meus sinceros agradecimentos. Eu sou Vinícius Areias e esse é o Eu Cinemando.